eu pediria que as pessoas tomassem seus lugares para nós podermos começarmos este evento de posse do Daniel Munduruku como novo acadêmico da Academia Paulista de Letras. Eu estou na companhia do secretário José Renato Nalini, do professor Gabriel Chalita, porque nós três somos, vamos dizer, a alta cúpula diretiva da Academia Paulista de Letras. Eu sou o presidente, Nalini é o secretário-geral, Chalita é o primeiro secretário. Então, nós já estamos aqui por isso, e eu queria convidar a secretária Marília Marton, representando o governador do Estado, presidente de honra da Academia Paulista de Letras, para que também viesse à mesa. Tem um número grande de autoridades presentes. Eu, na pessoa da secretária Marília, cumprimento a todos, e eu quero salientar que tem o presidente da Academia de Letras da Bahia, o Aleiton Santana da Fonseca, e o presidente da Academia Paranaense de Letras, o Hernani Buschmann, prestigiando essa solenidade. Além disso, eu tenho o hábito de apresentar os acadêmicos presentes em cada uma das solenidades aqui da Academia Paulista de Letras. Então, começando pela minha esquerda, à direita de vocês, o embaixador Sinésio Sampaio, um dos grandes conhecedores de história das fronteiras brasileiras e de como o Brasil se compôs. Ao lado dele, o reconhecido internacionalmente fotógrafo Márcio Scavone. Já entrando aqui na fileira do meio, o biacadêmico Jorge Caldeira, da Academia Brasileira de Letras e da Academia Paulista de Letras, provavelmente um dos maiores historiadores de todos os tempos no país, um homem que conseguiu, inclusive, contestar diretamente Caio Prado Júnior, com enorme sucesso. Ao lado dele nós temos o nosso queridíssimo embaixador Rubens Barbosa, embaixador em Washington, presidente de algumas organizações importantíssimas. Ao lado dele, a psicanalista Beth Milan, teatróloga, romancista, pesquisadora, discípula direta de Lacan. Ao lado dela, Leandro Carnal, que não precisa maiores apresentações, porque o tamanho dele é suficiente para fazer isso. Mas, fora isso, ele convive com nobres, plebeus, democratas, republicanos, ditadores, monarcas e público em geral. Ao lado dele, a extraordinária Maria Adelaide Amaral, uma força viva na história da dramaturgia na televisão brasileira. Além disso, romancista muito boa, acabei de ler O Bruxo, muito, muito bom, grande teatróloga, e ao lado dela uma pessoa absolutamente fundamental, responsável pelo imenso sucesso do Tom Zé, né? O que seria do mundo se não fosse você? O Tom Zé não teria metade do sucesso que ele tem. Tom Zé também não precisa maiores explicações nem apresentações. A Neuza sozinha consegue fazer isso tranquilamente. Cada vez que ela aparece, todo mundo sabe que o Tom Zé está próximo. E ao lado do Tom Zé, um outro sustentáculo da música no Brasil. E eu falo no Brasil porque, além de ser um dos principais nomes da Tropicália, ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores maestros que o Brasil já produziu e responsável pelo descobrimento de dezenas e dezenas de jovens músicos que ele, através do seu programa Prelúdio, solta para o mundo, e já tem gente em Tel Aviv, já tem gente na Bulgária, tem gente na Rússia, o extraordinário Júlio Medalha. Na mesa, à minha direita, professor Gabriel Chalita, dos homens mais encantadores, mais bem educados e mais competentes que eu conheço,
e à minha esquerda, o secretário das Mudanças Climáticas de São Paulo, ex-presidente do Tribunal de Justiça, secretário de Educação, e alguém que não resiste a arrumar uma pulga para se coçar, o meu queridíssimo amigo José Renato Nalini. Posto isso, está aberta a sessão, eu pediria a Maria Adelaide Amaral e a Beth Milan que fossem buscar o Daniel Munduruku e o introduzissem aqui no plenário. Começando a solenidade, parece que o Daniel tem uma surpresa para a gente. É isso, Daniel? Muito boa noite, pessoal. De fato, a gente nunca anda sozinho, né? E nós indígenas temos a péssima mania de andarmos sempre em grupo e sempre ritualizar as coisas. Então, nós convidamos os parentes indígenas que estão ali em Guarulhos para fazerem esse canto inicial para abençoar essa nossa cerimônia. Ah!
Antes do Daniel dar prosseguimento a essa sessão, eu gostaria de avisar que chegou mais um acadêmico, o ex-presidente Michel Temer. Michel, seja muito bem-vindo. Junto com esse grupo maravilhoso de indígenas que residem no município de Guarulhos, eu convidei também um parceiro de longa data, Cristino Wapichana, para nos presentear com uma canção. Cristino vem do estado de Roraima, reside aqui na capital já há alguns anos, e é um escritor fabuloso, ganhador também do Prêmio Jabuti, e tem um trabalho muito significativo com música e com as letras, claro. Cristino, nos presenteie aí com suas produções. Antes dele começar, eu queria anunciar mais um nome diretamente ligado à música, o internacional e grande maestro brasileiro João Carlos Martins. Samorotandum Wawan Kajanda Uti Ainau Amajá Tuminha Abinato Caruinau Naik Marichau Tei Amajado Murucupã Sussuí Samorotandum Wawan Kajanda Uti Painhau Amajá Tuminhau Abinato Caruinhau Daí Parichau Ipei Amajá Sussuí Tucap Caminhão Micheletupã Guiarara Urzinhão, Suruquita, Apinhão e Mesdear Palcúpico do Urzinhão Cuduitinhã Tiueitinhã Pajutã, Saboruã, Taná Uatu, Tua Malcuqui, Sotipã Cunaiki Uamato, Arzanauã e Balcu Wamatinha, Utombaco, Patipei, Unarurubei, Watinho, Kirzipei, Chapaurã.
quando fecho os meus olhos, vejo um lindo amanhecer, com muitas formas, desenhos e cores, toda a terra vestida de flores. Vejo a paz namorando arco-íris, estrelinhas tocando o meu chão, passarinhos cantando juntinhos, rodopiando a voar contramão. Vem comigo viajar nessa aventura, vamos juntos com sonhos brincar, vamos misturar todas as cores e de todos os sabores provar. Vem comigo viajar nessa aventura, vamos juntos com sonhos brincar, vamos misturar todas as cores e de todos os sabores provar. Vem provar. Obrigado. Gente, esse é um momento histórico para nós, os povos indígenas. Estamos aqui há 500 anos, ainda muito afastados da sociedade brasileira, mas não há outra humanidade, só tem essa. E tive o privilégio de nascer com um pouco do dom das artes. Músico eu queria ser, mas não deu. Mas na literatura nasci. Obrigado, daqui a pouco tem mais uma. Parabéns, Daniel. Eu gostaria de o embaixador, ministro, professor emérito da Faculdade de Direito e casado com alguém muito mais importante que ele, que é a Mary, embaixador Celso Laffer, da Academia Paulista e da Academia Brasileira de Letras. E queria também citar a Débora Goldenberg, filha do extraordinário professor José Goldenberg, ex-reitor da USP, um dos maiores ambientalistas do Brasil e membro da Academia Paulista de Letras. Além disso, eu gostaria de citar mais um escritor que escreve dos povos originários, o embaixador Luiz Fernando Avalos Jimenez, cônsul-geral do Paraguai em São Paulo. Minhas senhoras e meus senhores, quem está acostumado com as cerimônias aqui na Academia Paulista de Letras sabe que nós somos extremamente simples na forma de fazer as coisas e temos muito pouco rococó na história. Então, indo aos finalmente, eu passo a palavra ao professor Gabriel Chalita, que vai fazer a saudação do novo acadêmico Daniel Munduruku. Boa noite. Boa noite. Querido presidente da Academia Paulista de Letras, Antônio Penteado Mendonça, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, querida Marília Marton, secretária de Cultura do Estado de São Paulo. Que noite linda, Daniel. Noite de festa na Casa das Palavras de São Paulo, na nossa centenária Academia Paulista de Letras. Qual é o sonho de uma criança indígena?
eu tive a curiosidade de perguntar para uma criança munduruku o que ela queria ser quando ela crescesse. Ela olhou para mim com uma cara de estranhamento e disse: ué, eu quero ser avô. A criança, a gente costuma dizer, é aquela que tudo pode. O velho é aquele que tudo sabe. No velho está a criança, mas na criança ainda não está o velho. Ela tem que passar por cada estação para chegar lá. O avô é aquele que conta as histórias. Ele liga o presente ao passado e faz o ciclo continuar funcionando. Mas como um espiral que vai se movendo para frente, e à medida em que vai se dando oportunidade para essa criança de se tornar avô, ela vai acumulando as estações dentro dela. As pessoas às vezes perguntam: o Daniel escreve para criança e tudo mais. Não, eu não escrevo para criança, eu escrevo para a infância, porque a infância está dentro das pessoas. Cada estação carrega dentro de si as estações anteriores. Esse é um dizer do novo acadêmico da nossa casa, Daniel Munduruku. Ele viveu muitas estações para chegar até aqui e prossegue com a infância dentro dele. A infância são os seus olhos de esperança, quando incansável conjuga o verbo do crer no mundo, em mais de um mundo, o mundo que se vê e o mundo que se sente. Diz ele: hoje vi um beija-flor assentado no batente de minha janela. Ele riu para mim com asas a mil. Pensei nas palavras de minha avó: beija-flor é bicho que liga o mundo de cá com o mundo de lá. É mensageiro das notícias dos céus. Aquele que tudo pode fez deles seres ligeiros para que pudéssemos levar notícias para os seus escolhidos. Quando a gente dorme para sempre, acorda beija-flor. Há tanto de sagrado nas estações vividas por Daniel Munduruku. O voo de depois se voa antes, quando se sabe filho de um depois. A crença na imortalidade nos aumenta a responsabilidade, como operário das palavras e dos afetos, como cirandeiro de esperanças. Daniel nasceu em 28 de fevereiro de 1964, em Belém, no Pará. O ano de 2026, ano em que toma posse na Academia Paulista de Letras, é o ano que ele celebra 30 anos de seu primeiro livro, Histórias de Índio. Sobre a semântica índio, explica Daniel: e por que eu não gostava de que me chamassem de índio? Por causa das ideias e imagens que essa palavra trazia. Chamar alguém de índio era classificá-lo como atrasado, selvagem e preguiçoso. E como já contei, eu era uma pessoa trabalhadora e ajudava meus pais e meus irmãos, e isso era uma honra para mim. Mas uma honra que ninguém levava em consideração. Para meus colegas só contava a minha aparência, e não era o que eu fazia. Fez e faz muito esse educador de alma. Em 1989, formou-se em Filosofia, História e Psicologia na Universidade Salesiana de Lorena. Em 2010, defendeu seu doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo. E em 2012, o pós-doutorado em Linguística e Literatura Indígena pela Universidade Federal de São Carlos. Como escritor, afirma nosso confrade: sou um escritor e educador indígena da etnia Munduruku, dedicado a promover a cultura e a sabedoria dos povos indígenas por meio da literatura e da educação. Com uma carreira que abrange diversos gêneros literários, incluindo ficção, não ficção e literatura infanto-juvenil, meu trabalho busca valorizar a identidade indígena e contribuir para a preservação da cultura. Vamos a alguns de seus livros: A Chave do Meu Sonho, Coisas de Índio, Contos Indígenas Brasileiros, Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola, Das Coisas que Aprendi, Ensaios sobre o Bem Viver, Meu Vô Apolinário, Um Mergulho no Rio da Minha Memória, O Banquete dos Deuses, O Caraíba, Uma História do Pré-Brasil, O Caráter Educativo do Movimento Indígena Brasileiro, O Olho Bom do Menino, Redondeza, Um Sonho que Não Parecia Sonho. Você lembra, pai?
Vozes Ancestrais, 10 contos indígenas, Mundurucando 1, sobre saberes e utopias, Mundurucando 2, sobre vivências, piolhos e afetos. Até piolho nos serve para educar, para nos levar ao mundo aconchegante e preparador dos afetos. Diz Daniel, educar é como catar piolho na cabeça da criança. É preciso que haja esperança, abandono, perseverança. A esperança é a crença de que se está cumprindo uma missão. O abandono é a confiança do educando na palavra. A presença é a perseguição aos mais teimosos dos piolhos. É não permitir que um único escape, se perca. Só se educa pelo carinho. E catar piolho é o carinho que o educador faz na cabeça do educando, estimulando a palavra pela magia do silêncio. Ser educador é ser confessor dos próprios sonhos, e só quem é capaz de oferecer um colo para que o educando repouse a cabeça e se abandone ao som das palavras mágicas, pode fazer o outro construir seus próprios sonhos, e pouco importa se os piolhos são apenas imaginários. Imaginemos um mundo melhor. É possível, afinal somos escritores, somos filhos da utopia, nos alimentamos de sonhos impossíveis para fazer possível o viver no mundo. Conheci Daniel há muito tempo, éramos jovens e estudávamos entre as serras do Mar e da Mantiqueira, no Vale Encantado do Paraíba. Permitam-me chamar assim o pedaço do mundo onde nasci, onde nasceu também a saudosa escritora Ruth Guimarães, que por um tempo ocupou esta casa e nos contou histórias dos gregos caipiras, dos franceses aos indígenas, das gentes que lemos nos livros, as gentes que no interior batem palmas diante da nossa casa para pedir um pouco de pó de café emprestado. Emprestamos sempre o que temos e a nossa vida, se na vida acreditamos. Acompanhei o Daniel um pouco à distância, lendo seus livros, aplaudindo seus prêmios, vibrando por sua trajetória. O professor decide ser vereador em Lorena, a cidade das Palmeiras Imperiais. E que vereador! Um vereador com causa, um homem que faz da política um estender as mãos para caminhar junto, para desacreditar dos desvios e das arrogâncias da não política. É preciso ter esperanças. Lembro com saudade do poeta de São Paulo, decano por tanto tempo em nossa casa, Paulo Bonfim. Todo homem precisa de um tema para viver. Ou isso, ou viver é um nada. Todo homem precisa de amor, diz o príncipe dos poetas brasileiros. Só amando nos renovamos. O êxtase é a única linguagem comum a todo o infinito. É o alimento do efêmero e do eterno. Através do amor, o humano se diviniza e o divino se humaniza. Grande Paulo Bonfim, que saudade. Amigas e amigos, humanizemos a nós mesmos e a humanidade inteira, nem que seja a humanidade dos nossos entornos, o nosso rio, que é maior do que qualquer rio, porque é o rio da nossa aldeia. Somos rio que não para, que corre para o oceano, somos carne e somos sonho. Em A Chave do Meu Sonho, diz Daniel Munduruku, no tempo dessa história, o tempo não era contado. Não havia marcadores físicos do tempo, a não ser as estações do ano. Naquele tempo, as pessoas nasciam sob o signo das lutas e das estrelas, e todos viviam felizes por não contarem suas vidas pelo tempo vivido, mas pelas transformações por que seus corpos passavam. Nascer era uma festa, viver era uma festa, morrer era uma festa. Certezas não existiam, pois tudo acontecia ao sabor das correntezas do tempo. Querido Daniel, que honra recebê-lo em nossa casa. A cadeira 21 era, até pouco tempo, ocupada por um mestre da criatividade e da gentileza, um escrevedor de amor nos textos e na vida. Roberto do Ailibe é memória em todos nós. E eu estava aqui quando ele chegou, sucedendo o grande advogado Paulo José da Costa Júnior. Somos rio, amigo.
rio que percorre as margens, vendo e fazendo vida. Eles e tantos outros que compartilhavam saberes conosco em nossa casa permaneceram. Agora é você que nos trará sabedoria e afeto, e nos lembrará das riquezas da ancestralidade, dos povos originários, da cultura munduruku e de tantas outras que nos fizeram. A nossa identidade vem do conhecimento e da dor dessa gente resistente, dessa gente que olha a criança e o velho, a criança que quer ser avô e o velho que carrega a infância dentro dele até virar beija-flor. Beijemos a vida enquanto pudermos. As margens têm paisagens convidativas. O rio que somos contempla, interfere, alimenta e é alimentado. Somos seres da convivência. O bom convívio é um valor que nos orienta e que talvez inspire os que desacreditam que a vida é muito mais bonita quando as mãos se oferecem para caminhar e os pés não desistem, nem quando sangram. Tristes homens que sangraram e sangram homens nas guerras, nas violências, no preconceito. O mundo prossegue assim, infelizmente, desassistido de sonhos, com gente incapaz de narrar a si mesmo, de olhar os seus ontens e de acreditar que o amanhã existe. Ontem éramos promessa, hoje somos rio, corremos, amanhã oceano ou beija-flor. Amanhã seremos, é o que acredito, é o que divido com vocês nessa noite boa, nessa boa noite em que recebemos você e todo o fluxo de sua vida e de seu povo, do nosso povo. Seja bem-vindo, Daniel Munduruku. A casa do Lago do Aroche agora é também sua. Minhas senhoras e meus senhores, agora o grande momento da noite. Daniel Munduruku, a palavra é sua. Não preciso repetir como Roberto Carlos, né? Muitas emoções. Eu me sinto plenamente contemplado com as palavras do meu querido amigo Gabriel Chalita, mas eu vou fazer aqui, cumprir o ritual, né, da leitura desse meu discurso, por entender não apenas a importância desse momento, mas também para poder externar, né, os sentimentos que por mim perpassam neste momento e que eles vêm me perseguindo já há algum tempo, desde o momento em que eu fui eleito para assumir esta cadeira. Então vou começar fazendo essa leitura. Digníssimo presidente, demais confrades e confreiras, mulheres e homens honradíssimos com quem terei o júbilo de conviver doravante. Naturalmente, não preciso dizer o tamanho da honra que cerca meu ingresso nesta casa, não apenas por conta do que me tornei graças à literatura, mas, sobretudo, pela certeza que trago comigo os sonhos de muitos, como bem disse o poeta. Quero iniciar este meu pronunciamento elevando o meu pensamento para meus ancestrais, mulheres e homens que foram construindo um caminho por onde eu pudesse passar. O caminho mais seguro é aquele que já foi pisado muitas vezes, diz a sabedoria de meu povo. Costumo sempre dizer que sou um brasileiro nascido Munduruku, um paulista nascido no Pará. Primeiro, para lembrar que nosso país é rico em diversidade, uma diversidade originária, é pródigo em sabedoria ancestral, é pleno em suas infinitas crenças que tornam o Brasil um país com vocação para a felicidade.
Segundo, para eu poder afirmar que também sou estrangeiro, como tantos outros neste território paulista. Estrangeiro sim, invasor jamais. Vindo de terra longínqua, aqui sempre honrei a presença dos ancestrais que abençoam este chão. Por isso fiz questão de trazer meus irmãos indígenas para recepcionar a todos nós com a cantoria que traz para o presente a memória de nossos antigos pais. Faço parte de um povo que cultiva a memória e a tradição como instrumentos pedagógicos para não nos permitir esquecer quem somos, de onde viemos e o que fazemos neste mundo. A memória, transmitida de geração em geração, é atualizada permanentemente pela voz macia de nossos avós ao nos contarem as histórias que deram origem ao nosso mundo. Não ao mundo todo, mas ao mundo que meu povo habita e que construiu uma cosmovisão capaz de interpretar os sinais transmitidos pelos seres que estão ocultos nas folhas secas e nas cavidades das pedras. Lá, onde nossos pensamentos nem sempre chegam, mora o sentido invisível de nossa existência. É a memória que nos proporciona este pertencimento e nos confere resistência para lutarmos para o que realmente importa e nos ensina a resiliência para não confundirmos os valores que nos habitam. Também sou filho do ritual. Ele é a praxis que disciplina nossa conduta para além do que consideramos ser melhor na conjuntura da vida. O ritual faz com que sejamos presentes e não caiamos na falsa auto-apologia do merecimento. O ritual nos torna coletivos. O merecimento nos convence para o individualismo. O ritual nos convoca a pensar no outro. O merecimento nos torna egoístas. O merecimento nos obriga a olhar para frente, para o futuro. O ritual nos obriga a olhar para trás, para não esquecermos os que vieram antes de nós. Não sou o tipo de pessoa que tem propensão esotérica, mas não sou também alheio às possibilidades de haver uma mãozinha invisível que comanda o tabuleiro da existência. Por via das dúvidas, prefiro manter um equilíbrio entre o ser e o não ser. Por isso, ao pesquisar a biografia de meus antecessores nesta cadeira 21 que hoje tomo posse, deparei-me com algumas coincidências, ou seriam confluências, que me levaram a pensar que estou me assentando no lugar certo. E digo isso nem tanto pela formação acadêmica brilhante de meus antecessores ou pelos cargos que ocuparam nas profissões que exerceram, mas pela magia que essa cadeira parece ter quando atrai seus ocupantes. Senão, vejamos, hoje, 19 de março, é dia de São José. Na fé católica, esposo de Maria, padroeiro dos artesãos e da família. É também o último dia do verão, estação híbrida que mistura o calor, muitas vezes aviltante, com as chuvas que inundam a terra, tantas vezes maltratada pela inconstância de nossa alma selvagem. É um dia, portanto, de passagem, de mudança, de transformação, metamorfose, diriam os poetas. Isso é demonstrável também pelo pertencimento astrológico que a cadeira representa, pois ela acolheu, em sua maioria, pessoas nascidas em fevereiro, sendo elas, portanto, aquarianas ou piscianas. Trago essas menções como abre alas do que considero ser uma honra dizer que a maioria dos que me precederam fazem parte da mística da qual me sinto inserido. E não digo isso com pendão religioso ou esotérico, mas por considerar que há mais mistérios entre o céu e a terra que supõe a nossa vã filosofia. Parte desse mistério está no fato de eu ser, ao mesmo tempo, do signo de Aquário e do signo de Peixes. Tendo nascido no dia 6 de fevereiro
data em que minha família originária, que reside no Pará, e a adotiva, que me faz companhia em Lorena, celebra meu aniversário, 6 de fevereiro. Fui registrado, no entanto, no dia 28 de fevereiro, data civil que meus amigos, os de carne e osso e os digitais, celebram oficialmente minha chegada ao mundo. Ou seja, sou um peixe dentro de um aquário, ou um aquário sedento por um peixe que me traga vida e diversão. Aqui passo a falar um pouco dos meus, daqueles que me antecederam. O nobre fundador desta cadeira é José Luiz de Almeida Nogueira, nascido no dia 4 de fevereiro de 1851. E ele traz uma outra coincidência notável. Ele é de Bananal, cidade que traz uma proximidade muito elástica com minha família adotiva de Lorena. Ambas estão localizadas no Vale do Paraíba. Ambas foram definidas, assim como parte das 18 cidades daquela região, por Monteiro Lobato, como cidades mortas. Lembrando que Lobato também fazia parte daquela mesma macro-região. Vejam que interessante, nobres acadêmicos, senhoras e senhores, que o primeiro a ocupar esta cadeira foi um fluminense de Piraí, mas que teve forte ligação com a cidade vale-paraibana de Taubaté, onde foi professor e jornalista. Estou me referindo a Álvaro Guerra, que curiosamente pediu para tornar-se sócio honorário por motivos de saúde no dia 6 de fevereiro de 1939, o dia em que eu nasceria 25 anos depois. Em 1897, publicou o primeiro livro, No Lar, passando para a redação do Correio Paulistano como cronista e crítico literário. A convite de Afonso Arinos, retomou o comércio de São Paulo. Em 1909, afastou-se do jornalismo para dedicar-se exclusivamente ao magistério. Entre os livros que publicou, todos de cuidadoso estilo e preocupação didática, estão No Lar, 1897, Páginas Esquecidas, em 1900, Os Meus Serões, 1908, Galeria de Grandes Homens, 1922 a 1924, e outros. Veio a falecer em 1942, em São Paulo. Roberto Simonsen foi o segundo acadêmico a ocupar a cadeira de número 21. Nascido no Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 1889. Um carioca aquariano, cuja formação nas primeiras letras aconteceu em Santos, litoral paulista. Posteriormente, transferiu-se para o Colégio Anglo-Brasileiro de São Paulo, onde cursou a Escola Politécnica. Simonsen foi engenheiro, industrial, professor, sociólogo e criou instituições de finalidades intelectuais. Foi, portanto, um brasileiro atuante e comprometido com o desenvolvimento do país. Além disso, publicou, entre outros, O Município de Santos, em 1911, Ordem Econômica e Padrão de Vida, em 1934, Aspectos da Economia Nacional, em 1935, e História Econômica de São Paulo, sendo professor de História Econômica. Pertenceu à Academia Brasileira de Letras, que foi titular da cadeira número 3. José de Freitas Vale foi o terceiro ocupante desta cadeira. Só para lembrar, são só 9, tá bom? Eu sou o 10º. José de Freitas Vale foi o terceiro ocupante desta cadeira. Nascido em 1870 em Alegrete, Rio Grande do Sul, para onde mudara a sua família originária de Ilhabela, no litoral paulista, retratado como uma pessoa distinta e magnânima por seus colegas de então, conviveu com grandes nomes das artes paulistas e brasileiras, para quem organizava grandes saraus e conversas literárias. Foi senador da República, poeta e grande visionário, além de professor e escritor. Como mecenas, acolhia os artistas e, com essa finalidade, teve a feliz ideia de criar a Vila Quirial, uma espécie de centro cultural, exatamente para acolher e projetar nomes no cenário artístico paulista e brasileiro. Muito se fala sobre as ações magnânimas deste grande intelectual e mecenas, e é importante
que o lembremos como um grande fazedor de sonhos. Seu ponto de contato com a nossa narrativa está o fato de o nobre acadêmico ter falecido em São Paulo no dia 14 de fevereiro de 1958. Plínio Barreto sucedeu nosso Freitas Vale. Infelizmente, no entanto, não teve tempo em vida para assumir a cadeira a que foi eleito, à revelia de sua vontade. A morte o levaria pouco depois de sua eleição. No entanto, não se deve esquecer a memória de tão ilustre paulista, porque, por seu trabalho como advogado e jornalista, a história ganharia outra escrita e, como político, outra garantia moral. Nascido em 1882, em Campinas, Plínio Barreto revelou-se um fenômeno. Formado em 1902 na Faculdade de Direito de São Paulo, dedicou-se também ao jornalismo, área em que começou a atuar com apenas 14 anos no jornal O Estado de São Paulo, onde trabalhou como revisor até 1898, ano em que passa a ser redator. Depois de alguns anos atuando como advogado e jornalista na cidade de Araras, no interior de São Paulo, logo após adquirir a publicação Comércio de São Paulo, retornou à capital e manteve a seção Crônicas Forenses, em que escrevia sobre questões jurídicas e os principais julgamentos do Tribunal de Justiça. Mais tarde, em 1912, esses textos seriam reunidos em um livro publicado com o mesmo nome. Posteriormente, atuou em outros diversos veículos de comunicação, tornando-se uma referência importante na condução dos mesmos. Ainda atuando na área do direito, em 1924, Plínio se engajaria na defesa de atores dos movimentos tenentistas, que entre 1920 e 1924 realizaram diversos levantes contra o governo brasileiro. Por isso, ele seria considerado patrono da Revolução Paulista, como afirmou o general José de Souza Carvalho. Contudo, sua atuação na Revolução Constitucionalista de 1932 seria ainda maior, mas aqui nos parece melhor não avançar muito e deixarmos um espaço para dizer que a memória de Plínio Barreto é valorosa por ter sido um cidadão comprometido com São Paulo, com sua gente, com sua história. Sua vida profissional, particular e pública é exemplo de dedicação à causa cidadã. Plínio Barreto faleceu em 28 de junho de 1958, mesmo mês em que foi eleito para esta casa. Nosso próximo homenageado será Ibrahim Nobre. Aqui quero fazer uma deferência especial a este nobre paulista. Foi na escola que leva seu nome que lecionei quando para a capital mudei em 1990. Confesso que nunca dei muita importância ao nome que batizava a escola, mas agora que tenho que homenagear o quinto ocupante da cadeira que hoje assumo, notei que me deparei com um grande intelectual, se não pela obra escrita, pelo seu trabalho como delegado de polícia ou como promotor público da capital. Nosso ponto de encontro é seu nascimento, em 19 de fevereiro de 1888. Mais uma confluência astral que me obriga a lembrar. Ibrahim Nobre estudou no ginásio do Estado, onde fez curso de Humanidades, bacharel pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1909, sendo nomeado delegado de polícia e, mais tarde, promotor público da capital paulista. Considerado um dos grandes, se não o maior orador de seu tempo. Destacou-se pelo arraigado amor à terra natal, principalmente durante o movimento constitucionalista de 1932, de quem se tornou o maior símbolo e seu patrono. Não deixou obra impressa, a não ser poemas, em jornais de São Paulo. Sua biografia foi lindamente escrita pelo acadêmico Roberto do Alibe, a quem substituo nesta cerimônia e sobre quem ainda irei discorrer. Nela, Ibrahim Nobre nos é apresentado em sua eloquência e verve de orador. Suas célebres conferências enlevavam os ouvintes ao clímax do comprometimento e do envolvimento com a causa constitucionalista que defendia. Ibrahim Nobre fez jus ao sobrenome que carregava. Tinha nobreza no corpo, na palavra e na alma. Por conta disso, foi recebido nesta casa
em 1960 e dela participou por 10 anos. Veio a falecer em 8 de abril de 1970. Leonardo Arroio é o 6º ocupante da cadeira 21, substituiu o Ibrahim Nobre em 1970. Ele foi o primeiro acadêmico nascido no século XX a sentar nesta cadeira. Nosso ponto de encontro diz que ele nasceu em fevereiro, no dia 26 do ano de 1918. Mais um confluente que garante a mística do lugar. Oriundo de São José do Rio Preto, Arroio morou 2 anos em Lisboa. Depois disso, retornou ao Brasil e ingressou na Faculdade de Direito, de onde acabou saindo para cumprir sua verdadeira vocação de jornalista e escritor. Em sua jornada de vida, participou de muitos meios de comunicação, teve reconhecimento por seu talento jornalístico e recebeu diversos prêmios e condecorações. Ingressou nesta academia em 1970 e deixou para abraçar a imortalidade, de fato, em 13 de agosto de 1985. Odilon da Costa Manso é mais um imortal nascido em fevereiro, no dia 16, para ser mais exato, no ano de 1910. Natural da cidade de Casa Branca, interior de São Paulo. Advogado muito prestigiado por seu zelo com as questões republicanas que recaíam sob seu cuidado. Como escritor, foi um cronista de mão cheia e, enquanto jornalista, deixou uma longa produção nos maiores jornais de sua época. Era considerado um escritor elegante e rebuscado. No entanto, é como jurista que ele se destaca enquanto produtor de conhecimento e de jurisprudência, capaz de deixar uma herança jurídica até hoje estudada e aplaudida. De minha parte, é um orgulho assentar-me nesta mesma cadeira assumida no dia 17 de junho de 1986 e deixada por Odilon de Costa Manso a 8 de agosto do ano de 2000. Paulo José da Costa Júnior, outro aquariano a ocupar a cadeira imediatamente após a passagem de Costa Manso. Parece até um chamamento isso que ocorre. Nascido em 15 de fevereiro de 1925, Paulo José foi mais um prodigioso advogado a assumir a cadeira 21, exatamente no dia do seu aniversário de nascimento, no ano de 2001. Foi professor titular de Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo desde 1970 e livre docente da Universidade de Roma. Por ter sido o único latino-americano a obter esse título, recebeu o prêmio Roquete Pinto em 1969. Eleito em 1990 pela Câmara dos Vereadores, cidadão emérito da cidade de São Paulo, único brasileiro a ostentar o título Cavaleiro da Grande Cruz da Ordem do Mérito da República Italiana. Integrava, desde 1967, o Conselho Técnico de Economia, Sociologia e Política da Federação do Comércio de São Paulo, bem como o Conselho Superior de Estudos Jurídicos daquela federação, Conselho do Museu de Arte de São Paulo, MASP, e do Clube Atlético Paulistano. E por aí seguem os títulos, as merecidas homenagens e os muitos trabalhos que recheiam o currículo deste que foi um insigne e renomado professor e jurista de São Paulo e do Brasil, por quem seus alunos tinham total apreço e carinho. A honra é minha de poder ser um substituto à altura ao nobre acadêmico Paulo José da Costa Júnior. Estou terminando. Meu antecessor imediato é Roberto do Alibe, um publicitário dos mais renomados que dizia ser um proletário da palavra, por desejar usá-la com a dignidade e com a assertividade que ela possui. Sua trajetória profissional vai nos garantir que ele soube fazer isso com maestria e competência. Nosso ponto de encontro não se dá pela conjunção zodiacal, mas pelo fato de sermos ambos prisioneiros da ancestralidade a qual pertencemos. Sim, descendentes de libaneses,
do Alibe compreendeu profundamente seu papel humano na Babel paulistana. Não deixar que a metrópole o engolisse e o tornasse apenas mais um transeunte entre os transeuntes. Por isso, estudou. Formou-se pela Escola de Propaganda de São Paulo, iniciando sua carreira em 1952 na empresa Colgate-Palmolive. Em 1956, associou-se a outros publicitários e formou a DPZ, uma das maiores e mais premiadas agências de publicidade do país. Daí para frente, não parou mais. Ganhou notoriedade o seu trabalho e, em 1969, foi eleito publicitário do ano. Sua capacidade criativa, unida ao conhecimento publicitário, o tornou um dos palestrantes mais requisitados, além de professor e escritor. Sua inventividade o tornava um inquieto criador de conteúdos capazes de alimentar sonhos e despertar vocações, de desbravar caminhos, como ajudar na criação da famosa ECA, USP, presidir por 3 gestões a Associação Brasileira das Agências de Publicidade, ser conselheiro da Fundação Bienal, do Fundo Social de Solidariedade e do Fundo Cultural do Exército Brasileiro. E ainda lhe sobrava tempo para escrever suas peças publicitárias, suas reflexões pessoais e muitos livros que até hoje auxiliam os estudantes de marketing por todo o país e para além dele. Como eu dizia anteriormente, sinto-me ligado ao publicitário Roberto do Alibe de maneira misteriosamente ancestral. Somos filhos originários de outras terras e cujos antepassados tiveram que lutar bravamente para vencer em terra estrangeira. Neste sentido, somos irmãos, somos sobreviventes, somos guerreiros. Para mim, é uma honra ter sido escolhido para substituí-lo nesta cadeira, e eu desejo honrá-la como ele a honrou. Bom, nobres amigos e amigas, confrades e confreiras, tendo cumprido o rito de falar de meus antecessores, gostaria de encerrar este breve discurso, não tão breve assim, reconheço, com algumas palavras de reflexão e agradecimento. Em primeiro lugar, quero dizer que São Paulo é terra indígena. Ao verificar a presença de muitos parentes indígenas aqui neste ato, posso afirmar com certeza que estou em casa. Oriundo do estado do Pará, filho do povo Munduruku, posso garantir que todos os povos indígenas estarão em mim representados. Entrar para a Academia Paulista de Letras não é uma conquista pessoal ou individual, mas coletiva. Fazer parte desta egrégia casa é mais que um merecimento, é uma ocupação de um território do qual tantas vezes fomos banidos e mantidos distantes. Isso aconteceu não por culpa ou dolo da sociedade, mas por conta de uma visão distorcida sobre nossa gente, sobre nossas cosmovisões, sobre nossa ancestralidade. Mas também não é um gesto de vingança como aquela que brada por justiça. É antes um abraço, um recomeço, uma afetação. Também não me vejo como uma ponte a ligar mundos, porque pontes são facilmente destruídas. Quero ser encontro, abraço, afeto. É neste lugar do encontro que mora a possibilidade de construirmos laços para pensarmos uma identidade nacional que, de fato, seja inclusiva, respeitosa, diversa e ancestral. Tenho plena convicção que trago em mim o sonho de muitos. Quem me dá esta certeza são os livros que escrevo pensando nas crianças e nos jovens brasileiros. São os educadores que se surpreendem quando lanço sobre eles os meus piolhos pedagógicos, do qual nunca mais se livram. São as políticas públicas que nossa literatura indígena tem proporcionado acontecer. São os galardões que nossa escrita tem conquistado. São as mudanças que temos provocado na ideologia hegemônica. Enfim, assumir esta cadeira não é uma conquista minha individual ou meritocrática, mas é uma entrada pela porta da frente, que é por onde todos os meus irmãos e irmãs indígenas merecem entrar.
Gostaria, por fim, de expressar minha profunda gratidão ao querido amigo Gabriel Chalita por ter me conduzido a esta academia. E aqui mora mais um ponto de encontro que quero destacar. Chalita é de Cachoeira Paulista, cidade irmã de Lorena, a aldeia onde moro há mais de 30 anos. De lá veio a patrona da Academia de Letras de Lorena, a maravilhosa Ruth Guimarães, aqui representado pelo filho, né, o Joaquim, filho de Ruth. Obrigado pela presença, Joaquim. Que são dois ícones literários importantes daquela cidade. Os dois têm muito a ver comigo. Gabriel, por ter sido meu colega de faculdade nos finais dos anos 1980. Ruth, por ser negra e ter sentido na pele as dores que se sente quando se é parte de um grupo tratado como minoria. Sei que aqui chego pelas mãos de Gabriel, mas abençoado pela ancestralidade de Ruth, que muito amou os povos indígenas. Gratidão aos dois. Não tive a possibilidade de contar com a presença de minha família distante, aquela que me trouxe ao mundo. Aqui quero elevar meu pensamento à minha querida mãe Maria, que do alto dos seus 90 anos, eleva as suas orações de forma permanente sobre todos os seus 10 filhos. Sinto sua presença de forma constante e afetiva. Assim como sinto a presença de meu pai, Miguel, já ausente fisicamente, mas que certamente vibraria, como ninguém, essa conquista de seu filho ilustre. A todos vocês, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, minha gratidão pela presença em minha vida. Também quero agradecer à minha família adotiva. Sim, porque quando cheguei a Lorena, em 1987, fui acolhido como um filho pródigo que estava regressando para casa. Essa família, cujos pais nada possuíam de riqueza, dividiram comigo o carinho, o afeto, a alegria, a acolhida, o amor. Benigno, meu sogro já falecido, e Teresa, minha mãe paulista, que agora sofre as dores do esquecimento, foram a presença que eu precisava para também não me sentir sozinho no mundo. Dizer obrigado a eles é dizer pouco. Na falta de uma palavra melhor, digo que os amo de coração. Assim como amo a Nancy, que está aqui, o Zé Henrique, irmãos que se tornaram cunhados. Sim, porque essa família me presenteou com o amor de minha vida, Tânia Mara, que está ali sorrindo. A companheira com quem divido o mesmo teto há 40 anos, uma verdadeira heroína, que tem aguentado minhas idiosincrasias humanas. Obrigada, meu amor, por ser mais humana que eu. Deste encontro nasceram nossos 3 filhos, que hoje estão aqui nesta cerimônia. A Gabriela, nossa primogênita, Lucas, nosso sustentáculo, Beatriz, nossa instigadora. Juntando-se ao nosso núcleo familiar estão também Maíra e Isaías. A cada um de vocês, meu amor. O meu amor também vai para Ariel, minha primeira neta, o presente maior que Tânia e eu recebemos nos últimos meses. É para você, Ariel, que dedico esta conquista. E encerrando, eu deixei por último para agradecer a todos os amigos e amigas que aqui estão. Aos nobres vereadores, ao vereador Silvio, que está aqui, né? Que veio lá de Lorena para prestigiar essa cerimônia. Muito obrigado, Silvio, pela presença. Aos valorosos membros da Academia de Letras de Lorena, que estão aqui, muito obrigado também, meus confrades e confreiras, e os vários acadêmicos de nossas academias Vale Paraibanas que aqui estão, né? E também tem um da Academia da Bahia, né? Que está aqui com a gente. Muito obrigado. Do Paraná também. Muito obrigado de coração pela presença de todos vocês. Também me sinto honrado por receber a presença dos acadêmicos de outros estados.
os escritores, escritoras, companheiros de jornada, mas em especial, eu queria fazer um agradecimento muito especial à minha bruxa madrinha, Heloísa Prieto, que me iniciou na lida literária. Agradecer aos amigos do futebol, no futebol de final de semana, e aos correligionários do meu partido, PDT, por acreditarem num sonho possível de transformar o país pela batalha política e pelo trabalhismo que defendemos. Por fim, a todo o público aqui presente que veio celebrar comigo esta cerimônia. E, claro, aos meus nobres confrades e confreiras da Academia Paulista de Letras, com os quais irei compartilhar meu empenho às letras e às artes paulistas, em especial a literatura infantil, juvenil e indígena. Sei que serão momentos de muito aprendizado para todos e todas nós, e muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Encerro invocando os ancestrais de nossa terra Brasília, os santos, os encantados e os orixás, pedindo a todos os deuses e deusas que compõem essa tão diversa terra de Pindorama, que nos abençoem e nos protejam de todos os males. Amém. Muito obrigado. Continuando, nós vamos agora para a parte burocrática dessa posse, que é a assinatura do livro. Daniel, por favor, vai ali na frente, que fica mais fácil. E agora eu gostaria de chamar a Tânia, a Gabriela, o Lucas e a Beatriz para entregarem o colar e o diploma de acadêmico para o Daniel. Como eu disse no começo, nossa cerimônia é simples, não tem muita firula, nem muito barroquismo. Nós somos uma academia, segundo o Karnal, tentando entrar no século XXI. Ele ainda tem algumas dúvidas que a gente tenha conseguido. O Jorge Caldeira acha que nós já evoluímos bastante em relação ao padre Penteado, que foi tomar a Assunção do Paraguai em 1700 e qualquer coisa. Enfim, e que era índio, Daniel. Esse meu antepassado comandava 1.500 índios e tomou 3 vezes a Assunção do Paraguai.
A última foi em 1750, quando o rei de Portugal pediu que ele saísse de Assunção por causa da assinatura do Tratado de Madrid. Você vê que os índios, os indígenas brasileiros eram bons guerreiros também. Está encerrada a nossa cerimônia. Se o Daniel quiser assumir o comando e a festa continuar, é ele. A gente vai ainda ouvir mais uma vez o Cristino, aqui que tem mais uma canção para nos oferecer, e a gente quer terminar também com um grande toré dos nossos parentes, aqui para fechar essa nossa cerimônia, e depois convidar todos vocês para um pequeno coquetel lá no nosso átrio, tá bom? A primeira canção chama Sonho, em português, o Arzandawan, é uma pchana, é uma composição minha. E agora eu vou fazer uma do profeta mineiro Vanderly, Alma Nua, para gente que é artista, né? Aos maestros, não liguem porque eu vou fazer não, viu? Ó Pai, não deixes que façam de mim o que da pedra tu fizestes, e que a fria luz da razão não carne azul da aura que me veste. Dá-me leveza nas mãos, faze de mim nobre domador, lançando acordes e versos diversos no tempo, pro templo do amor. Que se eu tiver que ficar nu, hei de envolver-me em pura poesia, e dela farei minha casa, minha asa, loucura de cada dia. Dá-me o silêncio da noite, pra ouvir o sapo namorar a lua. Dá-me direito ao açoite, ao ócio, ao cio, a vadiagem pela rua. Deixa-me perder a hora pra ter tempo de encontrar a rima, ver o mundo de dentro pra fora e a beleza que aflora de baixo pra cima. Ó meu Pai, dá-me o direito de dizer coisas sem sentido, de não ter que ser perfeito, pretérito, sujeito, artigo definido, de me apaixonar todo dia e ser mais jovem que meu filho, de ir aprendendo com ele a magia de nunca perder o brilho, rolar os dados do destino, de me contradizer, de não ter meta, me reinventar,
ser meu próprio Deus, viver menino, morrer poeta. Obrigado, gente. Parabéns, Daniel. Foi a plateia mais seletiva de 30 anos que eu aprendi violão. Obrigado.
Minhas senhoras e meus senhores, muito obrigado pela presença de todos. Declaro encerrada essa sessão.